Louvado seja Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. E nós vamos então ler a palavra do Senhor. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 27. Glória a Deus. Quantos têm sentido a presença do Senhor nesta noite? Amém? Graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Até aqui. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse clima, nesta noite de adoração, nesse clima de bênção, de vitórias. Temos ouvido os nossos irmãos aqui louvando o nome do Senhor, nossos irmãos valentes, que estão aí fora da sua terra, mas encontraram aqui uma terra próspera e frutífera para também darem os seus frutos na casa de Deus. Nós temos recebido muitas bênçãos nesta noite. Nós saíssemos daqui agora, já sairíamos com a nossa sacola cheia de bênçãos, porque o Senhor tem falado ao coração do seu povo. Mas a palavra de Deus, ela é o prato principal, Deve ser no meio do povo de Deus. Então a palavra de Deus, ela é aquele elemento que não pode faltar nas nossas vidas, nos nossos cultos. Marcos, o Evangelho de Marcos, ele traz no seu capítulo 8 a narrativa da chamada confissão de Pedro. O apóstolo Pedro, ainda discípulo, ele vai responder uma pergunta que Jesus fez aos discípulos, mas ele vai dar uma resposta direcionada pelo próprio Espírito Santo. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, o que os homens estão falando dele. Qual é a interpretação, qual é a visão que os homens estão tendo da pessoa de Jesus? Porque Jesus já vem fazendo os seus sinais e maravilhas. No capítulo 8, nós vemos a multiplicação dos pães. Se você retroceder alguns capítulos, você vai ver aqui no capítulo 7, a cura de um surdo e gago, a mulher cirofenícia, Jesus realizando milagres, prodígios, trazendo o sobrenatural ao natural, trazendo o céu à terra, revelando a sua divindade, a sua condição de filho de Deus. Mas ele, neste momento, ele faz uma pergunta porque ele quer saber qual é a visão que as pessoas estão tendo dele, qual é a interpretação daquelas pessoas que estavam ao seu redor, que presenciaram ou que ouviram aquilo que ele estava fazendo. Qual é a interpretação que eles têm de Jesus? Qual é a visão? O que eles acham de Jesus? Uma das coisas que o ser humano ele tem é a definição. O ser humano sempre procura definir coisas, definir pessoas, dizer o que as pessoas são, dependendo daquilo que elas interpretam nessa pessoa. E Jesus estava perguntando sobre isso, o que os homens dizem. Aí o verso de número 28, os discípulos dizem: olha, uns dizem João o Batista, outros Elias, mas outros dos profetas. Essas pessoas que estavam vendo e presenciando o ministério de Jesus estavam no nível profético tão somente, estavam analisando Jesus numa visão profética, como um dos profetas, ou como o próprio João Batista, ou como o próprio Elias, porque os judeus esperavam, e até hoje tem essa mística em torno de Elias, de que Elias voltará. Qual é a visão que as pessoas têm em relação a Jesus?
Qual é a interpretação que se tem em relação a Jesus? Se você perguntar para um espírita, ele vai dizer que Jesus é um ser iluminado, é um ser que conseguiu chegar à iluminação, e ele é um ser espiritual que tem uma luz, que essa luz irradia, ilumina pessoas e revela até coisas que estão, relacionadas ao mundo dos mortos. Eles consideram Jesus como um espírito iluminado. Se você chegar e perguntar para um budista, ele vai dizer que Jesus é um Buda, foi um dos Budas, um dos iluminados, mas que Siddhartha Gautama foi, um Buda mais iluminado que Jesus. Se você pergunta para um judeu quem é Jesus, o judeu vai dizer que Jesus é um farsante, que Jesus foi um falso profeta, foi alguém que veio ao mundo trazer uma inverdade e que, na verdade, ele nem ressuscitou, que os seus discípulos ocultaram o corpo e que ele entra para a história como um grande farsante. Se você perguntar para pessoas de tradição católica, a visão que se tem de Jesus é a visão de um homem, que também é Deus, mas que é submisso à sua mãe até hoje, e que para você chegar a ele, você precisa da mãe dele, da mãe de Deus, para que você chegue até ele e ela possa conseguir alguma coisa para você, alguma bênção, alguma vitória. Se você pergunta para alguém de linha das Testemunhas de Jeová, eles vão dizer para você: olha, Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele está abaixo do Pai. Jesus é como se fosse um semideus que não tem poder para salvar, porque na verdade só Jeová salva. Então nós temos várias visões sobre Jesus. Se você parar um hippie, um hippie aí na rua e perguntar para ele quem foi Jesus, ele: Jesus foi um cara legal, Jesus foi um grande filósofo, foi um homem que pensou, foi um revolucionário que influenciou a sua época com um costume a contrapelo, que trouxe uma contracultura à cultura estabelecida, e nós admiramos muito Jesus. Então, o que o ser humano pensa de Jesus? O ser humano pensa de Jesus aquilo que ele quer pensar, aquilo que ele quer interpretar, aquilo que ele quer ver em Jesus. O Augusto Cury escreve os seus livros falando de Jesus como um grande psicólogo, ou o maior psicólogo que já existiu. Ele vê uma virtude em Jesus e aí ele define Jesus a partir dessa virtude. Mas Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, na verdade, algo que só a Trindade pode responder. Aleluias. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é algo que só a Trindade sabe, porque eles vivem num nível de comunhão e são eles que conhecem plenamente um ao outro. Ninguém pode dar uma resposta sobre quem é Jesus se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, o iluminando para que ele entenda e compreenda quem é Jesus nas Sagradas Escrituras. Aleluia. E ali está o apóstolo Pedro. Pedro é aquele homem que tem um grande potencial. Pedro, ele é no natural, né, Jael? Pedro é uma pedra bruta, é no natural. É aquela pessoa que você chega lá trabalhando com gado na roça e você você olha para aquela pessoa e diz: eis aí um homem natural, Eis uma pessoa, no estado natural. Não há maquiagem em Pedro. Não há nenhum tipo de subterfúgio em Pedro para tentar enganar alguém. Pedro fala o que sente, Pedro fala o que pensa, Pedro fala o que vê. E aí Pedro, mesmo não sendo ainda eleito um dos líderes dentre esses homens, mas ele já tem uma liderança em si mesmo. Ele diz no verso 29, Jesus faz a pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Por quê?
Porque esses homens estavam mais perto de Jesus. Esses homens não eram como os outros, que somente viam o que Jesus fazia, que somente estavam às vezes atrás de Jesus por causa de um milagre, por causa de um pedaço de pão, por causa de um pedaço de peixe. Nós não somos assim, irmãos. Nós não viemos à casa de Deus por causa de um pedaço de pão, por causa de um pedaço de peixe, por causa de um carro ou uma casa, por causa de um milagre. Isso é muito superficial. Quem anda atrás de Jesus por causa de pão, peixe, casa, carro, ele está no nível superficial e ele fica confundindo Jesus com João Batista, com Elias ou com um dos profetas. O nível é mais profundo. O nível deve ser mais profundo, como pregou o pastor Juninho, saindo da superfície, saindo da beira da praia e indo para uma profundidade maior. Nós não podemos interpretar Jesus a partir daquilo que Jesus tem a oferecer, porque se num determinado momento ele não der mais nada, nós não vamos entender quem é Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Nós não vamos entender um Jesus que cura um enfermo, né, que repreende uma enfermidade e deixa um missionário, né, como David Brainerd, pregar tuberculoso, ganhando almas e cuspindo sangue na pregação. Se nós pensarmos num Jesus que tem algo para nos dar, nós estamos na superfície. Nós não compreendemos ainda essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E aí ele pergunta: e vocês que andam comigo, que sentam comigo, que me ouvem, que ouvem as batidas do meu coração, e vocês que estão próximos de mim, se a interpretação de vocês for diferente, ou melhor, for igual a deles, nós estamos perdidos. A visão que nós temos de Jesus é uma visão mais íntima, porque nós estamos mais próximos. Nós temos que entender Deus de uma forma diferente do budista. Nós temos que entender Deus de uma forma diferente do Espírito, porque nós estamos 24 horas com Ele. Nós temos que entendê-lo quando ele se cala e não exigir que ele seja um tagarela falando o tempo todo. Nós temos que entender o Jesus que nós servimos. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós temos que entender esse Jesus quando ele diz não. Quando ele diz: eu não quero curar, eu não vou fazer. Aleluias. Nós não podemos moldar um Deus à nossa imagem e semelhança. Pelo contrário, nós precisamos nos tornar a imagem e semelhança dele todos os dias. Tem gente que está caminhando com ele o tempo todo, mas ainda não entendeu os métodos dele. Ainda não entendeu que ele não pensa como nós, que ele abraça o doente, que ele abraça o leproso antes de curar, que ele come com os pecadores, que ele não tem preconceito e nem previsão. Aleluias. Aleluias. Esse é o nosso Jesus. Ele não pensa como a gente pensa, irmãos. Aleluias. Ele ama o tempo todo. Ele ama e ele está disposto a nos salvar. Aí Pedro disse: não é possível que eu não vou saber dar essa resposta. Quem é ele? Ele está comigo. Foi ele que me chamou do barco de pesca, fazendo milagre. Não é possível que eu não sei quem ele é. Não é possível, irmãos, que eu estou 30 anos e não conheço nem um pouquinho dele. Você que é casado, né, não precisa nem dizer. A sua esposa só olha, o seu esposo só olha para você, você já conhece. Você conhece o seu filho pela convivência, você sabe. Até pelo cheiro, até pelo andar. Tem gente que anda louco por aí, achando que é Jesus que está em determinados lugares, mas não é o jeito dele andar.
não é o jeito que ele fala, não é Jesus, porque é diferente do Jesus das Escrituras. Aleluias. Não se iluda com a multidão, não se iluda com o pensamento dos homens sobre Jesus. Aí Jesus pergunta, aí Pedro diz: eu acho que eu sei quem tu é. Glória a Deus, eu acho que eu sei quem ele é. O Espírito Santo sopra no ouvido de Pedro. Por quê? Jesus vai, depois, irmãos, ele vai dizer, né, que não foi carne, não foi sangue que revelou, mas foi o Espírito Santo que revela a Pedro. Porque só o Espírito Santo sabe quem é Jesus, porque eles vivem em unidade. Um não pisa no outro, um não prejudica o outro. Eles sabem, o Espírito Santo sabe que quando ele sobe, ele não pode descer enquanto Jesus não sobe. Há uma ordem entre eles, eles se conhecem, eles têm conexão entre eles. Aí o Espírito Santo revela a Pedro e Pedro diz: tu és o Cristo. Outro evangelista diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a gente, há 2000 anos e pouco de diferença, para a gente é moleza. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas só que falar isso lá, naquele momento, era dizer: tu és aquele, tu não és João Batista, mas tu és aquele que João Batista veio preparar o caminho. Tu és maior que João. João está num nível que, nascido de mulher, né, não teve maior que ele, só que tu estás num nível acima do João. Eles estão dizendo que tu és um filósofo, tu estás acima. Que tu és um mestre, tu és o mestre dos mestres. Que tu és médico, que não há enfermidade que tu não possa curar. Tu és médico dos médicos. Tu és juiz dos juízes. Tu és o suprassumo da humanidade, da história. Tu és a própria história da humanidade. Tu não és as Escrituras, tu és a Escritura, porque elas de ti falam. Tu não és mais um dos profetas, mas o ministério deles apontavam para ti. Ah, meu irmão, se isso não tivesse escrito na Bíblia, a gente ia ficar perguntando: quem é Jesus? Quem é esse homem? Aí o Espírito Santo revela a Pedro: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és aquele que fora prometido lá no Éden, quando a serpente entrou na história da humanidade, introduzindo o pecado, a devassidão, a queda, a degeneração. Tu és o proto-evangelho, tu és o profetizado pelo próprio Deus, tu és a coluna dorsal da Bíblia Sagrada. Ah, meu irmão, se tu souber quem é Ele, tu não se desespera. Aleluia. Ele está dizendo: o que é que vocês acham que eu sou? Eu não estou circunscrito a 4 paredes. Eu não estou preso a povos e línguas. Eu não estou preso a sistemas humanos. Eu não estou preso a tradições humanas. Pelo contrário, eu determino a tradição, mas eu não estou dentro dela. Na verdade, ele nem está na história. Ele entra na história quando ele quer, porque quando ele olha, não há passado, presente e futuro. Ele só vê um eterno presente. Aleluia. É ele que nesta noite está dizendo para você: eu sei quem você é.
E você sabe quem sou eu? Aleluia. O Espírito Santo está dizendo nesta noite que Ele é Cristo, que Ele é ungido. Aleluia. E como ungido, Ele derrama a unção sobre quem Ele quer, sobre quem Ele determina, sobre quem Ele escolhe. Ele pega o que está no chão e põe, como foi falado nesta noite, entre os príncipes. Aquele que está no monturo, que ninguém sabe quem é, ele pega e sopra o seu nome e diz: eu vou soprar o seu nome na terra, para que pessoas te conheçam através de mim. Esse é aquele que sopra o nome de Pedro, e lá na frente ele diz: Pedro, tu és Petros, tu és fragmento, mas sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. O Pedro das redes, o Pedro dos barcos, o Pedro dos peixes foi escolhido por Deus. Aleluia! Não tem coisa melhor do que descobrir quem é Jesus. Aleluia! Ele está para você nesta noite como ungido, o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador do mundo, aquele que foi morto, mas reviveu ao terceiro dia e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aquele que tem escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, num arrebatamento de espírito, quando ele enxerga, ele diz: eu vejo o leão da tribo de Judá. Para os inimigos, ele é o leão da tribo de Judá. Mas quando João se preocupa com o desatar dos 7 selos, ele olha e vê um cordeiro, porque para os filhos de Deus, para os que se arrependem, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode adorar o cordeiro, você pode adorar o ungido de Deus, você pode nesta noite adorar o Filho de Deus. Adore a Ele, adore a Ele. Ele está presente na sua história. Eu não sei como você entrou aqui, como foi falado nesta noite. Aleluias. Mas Ele conhece, Ele sabe a tua maior necessidade. Qual é a tua maior necessidade? A salvação da sua alma. Tem alguém nesta noite que não é crente em Cristo Jesus, que não é evangélico? Faça assim com a mão para a gente conhecer. Tem um jovem ali, dentre os irmãos que estão ali. Você já está no lugar certo. Amém? Agora você precisa, meu irmão, tomar a decisão certa. Qual é a decisão certa? É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu quero perguntar para esse jovem que está aqui nesta noite, se ele quer entregar a sua vida a Cristo, se ele quer aceitar Jesus como Salvador. Levante-se do seu lugar, ou alguém o ajude, e venha aqui à frente, porque o Senhor tem salvação para a sua vida, tem salvação para a sua alma. Ele disse ao Pai: Pai, eis aqui todo aquele que tu me deste, está nas minhas mãos. O Senhor tem salvação nesta noite para a sua vida. Eu venho como estou. Quem quer Jesus nesta noite? Ele se deixa ser escolhido. Na verdade, Ele nos escolhe, mas Ele se apresenta como Salvador. Jesus está esperando a primeira pessoa nesta noite que quer ter a sua vida transformada, que quer ter o seu destino mudado nesta noite. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Deus, Ele
determina na história 2 destinos, céu e inferno, mas Ele não determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele tem um presente e uma determinação chamada salvação, e a porta da salvação está aberta. Se você nesta noite, se essa palavra chegou ao seu coração e ela está gerando fé, a igreja vai orando. Se essa palavra está gerando fé no seu coração, é o Espírito Santo que usou a Pedro, porque ele trabalha mediante a palavra. O Espírito Santo, ele converte mediante a pregação da palavra. Se a palavra não convencer, não tem pirotecnia, não tem barulho que vá convencer, somente a palavra mediante a operação do Espírito Santo. Eu venho. Oi? Ele quer uma oração. Glória a Jesus, já é o primeiro passo. Aleluia. Eu convido um dos seus amigos aí que vem orar aqui por ele, o regente do conjunto. Vem aqui orar pelo seu companheiro. Aleluia, juntamente com o presbítero Odilon que aqui está. Mais alguém nesta noite? Alguém que queira uma oração? O restante são crentes, né? Você que queira uma oração, ele é ungido de Deus. Se você quer uma oração nesta noite, eu não sei se você tem um problema para resolver, que você não tem condições, mas ele pode nesta noite fazer. Ele pode nesta noite curar também, pode, porque ele é Deus. Pedro disse: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Com a permissão do nosso pastor, a igreja pode ir de pé, pastor. A igreja se ponha de pé. Aleluias. Nós cremos, pastor Juninho, que esse núcleo ali que está sendo, que foi aberto na quarta-feira aqui no Acrópolis, vai ser um movimento pentecostal de salvação de almas. E Deus está falando para esta igreja: se prepare para receber. Se prepare para receber as almas que entrarão por essas portas através desse movimento. Prepara lugar, prepara a recepção, porque Deus vai enviar um exército de novos crentes para este lugar. Qual o nome do irmão? Fernando. Fernando está aqui recebendo uma oração. Pastor, quer orar, pastor Iseu? Quer orar por esse povo? Pode orar? Vamos orar. Está voltando para Jesus? Oh, que maravilha. Que bênção. Qual o nome da irmã? Conceição. A irmã Conceição está voltando para Jesus. Amém, irmão? Quem tem mão aí? Lá no céu, meu Deus do céu, né? A Bíblia diz que lá no céu os anjos já estão, ó. Se tivesse fogo no céu, estava soltando fogos lá. Aleluia. A irmã Conceição está voltando para Jesus. Nós vamos orar por ela, vamos orar pelo Fernando. Aleluia. Nós cremos que Deus vai fazer um movimento na vida dele. Amém? Deus já começa a trabalhar no coração dele. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó meu Deus, este culto nesta noite é um culto ímpar. Meu Deus, porque todo culto é diferente, não há culto igual. E desde o início o Senhor tem falado, desde o primeiro hino, da primeira oração, o Senhor tem movimentado a atmosfera desta igreja. E o fechamento desse culto é a confirmação de um grande mover do teu Espírito, de um grande avivamento, um vento de avivamento que vem para esta casa com salvação de almas. Aqui está a irmã Conceição, entregando a sua vida, ela está voltando para o Senhor. Ó Espírito Santo, venha sobre ela. Ó Espírito Santo, fortalece ela, habita no coração dela, joga por terra os gigantes, joga por terra as muralhas, embaraço, abre o caminho dela, meu Deus, entra na casa, na família e dá vitória. Escreva o seu nome no livro da vida. O Fernando que aqui está, meu Deus, dando este passo, meu Pai, realiza a obra no coração dele. Meu Deus, começa agora a limpar o coração, a mente, trabalhar, meu Deus, na vida dele, que ele seja fortalecido e que no próximo culto ele esteja aqui, meu Pai, reconhecendo o teu senhorio. Aqueles que precisam de uma bênção que aqui estão à frente,
de uma cura, de uma vitória, de uma intervenção divina. Deus, entra neste problema, entra nesta causa, bate o martelo para a vitória das tuas filhas, joga por terra a dor, a enfermidade, o mal, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Conceição. Amém. Glória a Deus.